A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Um excelente dia para você, um excelente dia na presença do Senhor. Que esse dia de hoje o Espírito Santo de Deus esteja aí sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, e sua família são nossos convidados. Então, querido, não perca tempo. Pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que estarão participando aqui conosco. Amém? Eu aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, como eu te falei, não perca tempo, pega esse link que nós vamos dar início à nossa EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema muito interessante, ao qual eu gostaria de compartilhar com você. E esse tema diz o seguinte: passado e presente, como administrar em Deus. Querido, todos nós temos diante do nosso Deus um passado, vivemos um presente e viveremos um futuro. Mas a pergunta é: como que nós vamos administrar o nosso passado, que normalmente foi um passado negro, cheio de pecados, cheio de problemas, antes de nós conhecermos Jesus, e administrar esse passado juntamente com o nosso presente e com o futuro que está por vir. Amém? Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, para que eu compartilhasse com você. Só que, como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Nós vamos estar aqui orando para que o Senhor tome a frente desse estudo, amado. Que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo no dia de hoje. E eu acredito que seja também o desejo de Deus para a sua vida. Então, se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por este dia na tua presença. Eu quero te agradecer também, Senhor, pelo ar que nós respiramos, vindo de ti. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tens nos dado durante todos os dias aqui nessa terra. Muitos desses livramentos, Pai amado, passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos aguardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Quero te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas concedidos por ti. E te pedir, Pai amado, que tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Senhor, estar falando nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E para esse tema de hoje, o Senhor também me deu um texto da Bíblia para que nós possamos direcionar esse estudo de hoje. Então, se você tiver em posse da sua Bíblia, abra aí para acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus. Se você não tiver em posse da sua Bíblia, vai acompanhando a leitura aqui pela tela do seu celular ou do seu computador. E esse texto, querido, que o Senhor colocou no meu coração, está ali no livro de Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 12 ao 14, que diz assim para mim e para você: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí no versículo 14 nos diz o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou
da palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 14. Como eu te falei, nós vamos estar falando aqui, querido, passado e presente. Como nós devemos administrar em Deus? Todos nós conhecemos o nosso passado, todos nós conhecemos o que estamos vivendo em Deus, mas nós não conhecemos o que vamos viver no futuro. O futuro pertence ao Senhor. E como nós administrarmos essa situação, muitas das vezes lembrando de tudo que nós fizemos, de tudo que nós passamos e o que nós estamos vivendo agora em Deus. Então, querido, diante desse texto que nós lemos em Filipenses 3, ali do capítulo 12 até o 14, nós podemos chegar a um seguinte entendimento, segundo a minha visão, que o remorso que nós sentimos é o excesso de passado. E a ansiedade que a gente tem é o excesso de futuro. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que nós não devemos ter remorso do nosso passado e nem ansiedade para o futuro. Nós temos que viver o presente, o hoje, aquilo que Deus preparou para mim e para você. O futuro pertence ao Senhor. E o que passou, passou. Nós, em Cristo Jesus, nós já fomos perdoados. E nós temos que ter esse tipo de entendimento. E com isso, fica bem claro para mim e para você que nós devemos esquecer totalmente do nosso passado e vivermos o presente, o hoje, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que o Senhor reservou para mim e para a sua vida, para que nós possamos viver hoje. E aí, quando nós vamos também no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, nós temos uma palavra muito boa para mim e para você do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que havia algo que ele estava se esforçando para fazer. Como eu e você, nós temos que nos esforçarmos para esquecer o nosso passado negro. Isso não nos pertence mais. E aí ele diz: esquecer-se das coisas que ficaram para trás. E aí, quando eu vejo Paulo falar isso, esquecer das coisas que ficaram para trás, nós conhecendo um pouco da história de Paulo, eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado por diversas vezes. Assim, talvez como eu e você estejamos tentando ainda hoje em Cristo Jesus, tentarmos corrigir o nosso erro do passado. Mas eu acredito, querido, que ele chegou à conclusão que isso era impossível de fazer, corrigir os seus erros do passado. E só para você entender melhor o que eu estou falando acerca de Paulo, antes de conhecer a Jesus Cristo, Paulo era um homem que um homem mau. Ele mandava o quê? Prender e matar os cristãos daquela época. E aí, imagine agora o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora é a sua família, que agora é familiar dele. Você já imaginou como era isso na cabeça de Paulo? E aí, o que é importante para mim e para você? Como ele conseguiu superar isso? Como ele conseguiu superar isso e ainda ser um homem usado por Deus e livre de condenação e livre de culpa? Mas ele, querido, ele nos responde isso através da palavra de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele nos dá uma resposta acerca disso que ele viveu e acerca disso que ele estava passando. Ele nos disse: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E isso aqui, querido, que Paulo nos falou em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito grande para a minha vida e para a sua vida. E por que eu estou te dizendo que isso aqui é muito profundo? Porque Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado dele. Aquilo que eu e você também temos que ver, temos que decidir. Ele fez o quê? Ele entregou para o Senhor o seu passado. Ele entregou os seus pecados nas mãos do Senhor, para o Senhor cuidar, para o Senhor tratar, para o Senhor fazer a correção que o Senhor achasse devido. E eu e você, querido, não devemos de fazer diferente. E na visão dele, querido, pelo que eu entendi, só tinha uma coisa a ser feita no seu dia a dia. O quê? Viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o evangelho,
atendendo o chamado, querido, de amar o próximo, atendendo o chamado de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, independente, querido, do que eu tenha feito no passado, independente do que você tenha feito no passado, nós temos que ter esse tipo de visão que Paulo teve. Nós temos que fazer o quê? Pregar o evangelho para o qual nós fomos chamados. Nós temos que amar ao nosso próximo e amar o Senhor acima de tudo, sobre todas as coisas. Querido, quando nós colocamos Deus como prioridade em nossas vidas, o que ele faz? Ele toma sobre si, querido, os nossos pecados. Sabe o que ele faz depois? Ele nos perdoa. E sabe o que ele faz mais? Ele transforma as nossas vidas e nos concede o quê? Uma salvação eterna. Então, querido, além de usar os nossos erros para o nosso bem, lógico, se nós confiarmos nele, ele nos faz entender que o nosso passado de pecado, nós não podemos viver nesse presente. Presente é um novo de Deus para mim e para a sua vida. Nós não podemos trazer o nosso passado para o nosso presente. O nosso passado passou. O nosso passado, o Senhor perdoou e a palavra dele diz que ele jogou no mar do esquecimento. Quando nós vamos, querido, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, que Deus nos dará uma boa coroa em vez de cinzas. Então, o Senhor, ele preparou uma boa coroa para mim, uma boa coroa para você, ao invés de estar lembrando do nosso passado de cinza. Mas, querido, infelizmente, o que temos visto nas igrejas e na vida das pessoas no dia a dia são pessoas que querem manter as suas cinzas do passado vivas, como um lembrete e um troféu das suas falhas e defeitos que cometeram no passado. E por que eu estou te dizendo isso? Porque, na maioria das vezes, a gente vê elas falando muito do seu passado negro, mas elas falam muito pouco do que Deus fez na vida delas, no que Deus está fazendo na vida delas. Então, meu irmão, eu e você, nós não deveremos de ser um crente coitado. Eu e você, querido, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você concorda comigo? E ele, querido, ele nos dá toda a capacidade, não somente para nós nos levantarmos, como também, querido, ele nos dá capacidade para nós ajudarmos outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a se levantarem. Então, amado, você que está aqui me assistindo hoje, se julgando o maior pecador, ainda não ter se perdoado, decida hoje aceitar o perdão de Deus e abandone as suas cinzas do passado. Se você pediu perdão ao Senhor de todo o seu coração, saiba que ele não se lembra mais dos seus erros, dos seus pecados. Ele já te perdoou. Só falta você se perdoar. Porque o Senhor, ele já liberou o perdão sobre a sua vida, ele já liberou o perdão sobre a minha vida. Amado, o mundo que nós estamos vivendo está em crise, mas eu e você temos que entender que nós estamos em Cristo. O mundo ele pode estar todo em crise, mas eu e você temos que ter essa convicção que nós estamos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos diante dele. Tudo depende, querido, da minha e da sua escolha. E se nós ficarmos presos nos erros que cometemos no passado, deixaremos de quê, querido? Deixaremos de sonhar aquilo que o Senhor preparou para nós e viver o melhor de Deus no tempo presente, no tempo de hoje, que Ele preparou para a minha vida e para a sua vida. Por isso, querido, eu te convido hoje a dar um passo de cada vez, dar um passo hoje, um passo amanhã, e fazendo isso, logo eu e você veremos bem e caminhamos muito mais longe com o Senhor, caminhamos com mais tranquilidade, com aquela certeza que o Senhor nos perdoou e que tem uma vida eterna nos esperando para que nós possamos viver junto ao nosso Senhor. Muitas pessoas, querido, por não se perdoar e ainda viver nessa situação, o que elas fazem? Elas abandonam a fé,
elas abandonam, querida, a comunhão com os irmãos, e hoje sentem o quê? Uma dificuldade enorme para voltar aos caminhos de Deus, porque elas ainda vivem essas cinzas do passado, elas ainda vivem essa sensação de não se perdoar, mas só que o Senhor já nos perdoou. E, querido, muitas pessoas elas passam por isso. Muitas pessoas são até pregadoras da palavra de Deus e já foram usadas cheio do Espírito Santo por diversas vezes, mas por não vigiar, por não ter esse entendimento que Paulo teve, que o Senhor já nos perdoou e o nosso passado passou, nós temos que viver o presente que o Senhor preparou para nós. Então elas andam, querida, em crise continuamente, constantemente. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas começam a desacreditar dos sonhos de Deus, elas começam a desacreditar dos propósitos que o Senhor tem sobre a vida dela. E tudo o que mais eles querem, sabe o que é? É ficar deitado, deitado em uma cama, ficar sozinho, buscando a solidão. Por quê? Porque para essas pessoas enfrentar a vida é algo assustador, porque elas ainda vivem essa situação do pecado, de não ter se perdoado. Então, meu irmão, eu e você, nós não podemos nunca nos esquecer de que o mundo e as pessoas, elas podem estar em crise, mas eu e você, nós temos que estar em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O Senhor, ele pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós não viéssemos sofrer acerca do pecado que nós cometemos. Ele nos perdoou. Então, meu irmão, nunca caia nesse erro de que nada vai dar certo na sua vida, que as pessoas próximas a você não vão mais acreditar no seu chamado e muito menos no seu Deus. Se livre disso. Isso é uma mentira do diabo para mim e para você. Para fazer o quê? Criar conflitos em nossa mente, criar conflitos nas nossas vidas. Isso é para nos desgastar, para nos jogar para baixo. Para quê? Para nos enfraquecer na fé e para fazer a mim e a você estarmos sempre questionando com Deus se Deus realmente é comigo, se Deus realmente é contigo, se Deus tem plano na minha vida, se Deus tem plano na sua vida. E sabe por quê, querido, isso acontece na vida de muitas pessoas? Porque muitos vão buscar força aonde não devem, aonde não deveriam. E aí o que acontece? Começam a enxergar além dos problemas, porque estão o quê? Buscando em fontes erradas. Quem é a fonte de água viva, segundo a Bíblia, que eu e você conhecemos? Querido, como na fonte de Jacó, hoje também o Senhor Jesus Cristo é a única fonte de água viva. E ela que vai o quê? Saciar a sede que nós enfrentamos. É ela que vai saciar as nossas necessidades. A seca da verdade divina que tanto aflige o mundo. É essa fonte de água viva que é Jesus, que vai saciar toda a nossa sede, que vai nos curar de todos esses problemas, que vai nos libertar de toda essa sensação que nós ainda somos pecadores. Nós nunca podemos nos esquecer de que, irmão Gilson, que Jesus ele escolheu o quê? Os mais perfeitos, os habilidosos da época? Não, ele escolheu os imperfeitos. Ele escolheu, querido, aqueles que queriam acertar na vida, aqueles que queriam ser alguém e confiavam no perdão dele. E eu e você, querido, nós temos que louvar a Deus por isso. Por quê? Porque para ele tudo continua sendo da mesma forma. Muitas vezes nós que tornamos isso diferente, o perdão de Deus. Ele ainda, querido, escolhe aqueles que não são nada, sabe para quê? Para confundir aqueles que são. Ele escolhe aqueles que são fracos para confundir o que os fortes. Ele escolhe, querido, as coisas loucas desse mundo para confundir o que? Os sábios. Conforme nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28.
Então, querido, diante desse estudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, acerca do nosso passado, do nosso presente e o que vamos viver do nosso futuro, nós temos que entender que o que nós cometemos no passado, o Senhor já nos perdoou. Nós temos que viver o presente que Ele nos proporciona a todo momento. Por isso, querido, você que está me ouvindo aqui hoje, sacode a poeira, meu irmão, dá a volta por cima, esqueça o que passou e avance para o alvo que é Jesus Cristo, porque Ele sempre tem o melhor para mim e para você, que aceitamos Ele como nosso único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador, e entendemos que tudo aquilo que nós fizemos, nós já fomos perdoados por Ele em Cristo Jesus. Amém, querido? No livro de João, capítulo 2, versículo 17, diz para mim e para você: mas aqueles que fizerem a vontade de Deus permanecerá para sempre com Cristo, perdoado com Cristo. Amém, amado? Então esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje, querido. Então agora nós vamos orar, aí onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando acerca desse tema que nós estudando, passado e presente, como administrar em Deus. Curve a sua cabeça, amado. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. As tuas palavras nos dizem em Mateus 21, 22, que tudo que nós pedirmos em oração crendo, nós iremos receber. E hoje, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, te pedindo, Pai amado, que Tu fortaleça a nossa fé, que Tu nos dê força, Pai amado, que Tu nos traga a clara que tudo aquilo que nós fizemos no passado, quando nós Te aceitamos como o único, eterno e verdadeiro, suficiente Salvador, Tu já nos perdoaste, Pai. Muito obrigado por esse estudo de hoje que Tu nos concedeste, que esse estudo, que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os Teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje. Que esses Seus queridos e queridos, Pai, recebam essa palavra em seus corações, que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam essa palavra, que guardam essa palavra e que multiplique essa palavra 100 por 1. Pai amado, que Tu possa nos perdoar muitas das vezes por Tu ter nos perdoado e a gente ainda sentir essa sensação de pecador. Que possamos hoje, Pai amado, ter entendido isso nesse estudo que Tu nos proporcionaste. Que possamos, Pai amado, ter essa clareza que nós pecamos, mas o Senhor nos perdoou. Que o Senhor está nos proporcionando um presente para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Tu preparou para nós. Pai, abençoa os Teus filhos que estão aqui hoje, Pai amado, investindo tempo para poder aprender de Ti, para aplicar no seu dia a dia. É o que eu Te peço, Pai amado, e eu já Te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Amado, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, nesse estudo, querido? Passado e presente, como administrar em Deus. Então o Senhor nos deu uma palavra aqui acerca de Paulo, um homem que matava os cristãos e que quando teve o encontro com Jesus, ele esqueceu do passado, ele prosseguiu diante do alvo para que ele pudesse viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. Que essa palavra, querido, tenha entrado no seu coração. Esse estudo de hoje foi uma bênção para a minha vida. Eu acredito que tenha sido uma bênção para você também. Se esse estudo de hoje, querido, foi uma bênção para você, dá um glória a Deus, dá um aleluia, aperta o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse link aí com pessoas que estejam precisando ouvir essa palavra acerca de passado e presente. Eu sei, querido, que na sua rede aí de relacionamentos, nos seus contatos, com certeza tem pessoas que de repente está vivendo por um momento como esse, aceitou o Senhor Jesus e ainda vive essa culpa do pecado e do passado. Então, querido, pega esse link aí, compartilhe aí com os seus contatos, as suas redes de relacionamento. Amém? E o Senhor, querido, Ele se agrada muito de você estar aí até esse momento,
investir no tempo em conhecer a palavra e aprender da palavra de Deus para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. Querido, pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa atitude. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na Adma, nós ficamos ali em Anchieta, na rua Ataúba, número 75, na rua da Vigore e na rua do Mototáxi. Querido, não falte, nos faça uma visita juntamente com a sua família, que eu tenho certeza, amado, que tem uma palavra de Deus na Adma esperando por você e que vai fazer toda a diferença da sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.